Edu Panzi, comenta a turma do bate-bola já neste primeiro tempo. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço, boa noite. Turma do bate-bola pré-clássico, né, cara? Eu adoro o clássico. Bom pra caramba. É o jogo que a gente aguarda pra trabalhar, pra comentar. Turma que tá no YouTube já percebe, por exemplo, que em um pré-clássico os nossos setoristas estão juntos. E assim será ao longo do programa. Já, inclusive, teremos nossa dupla Fabrício e Marques marcando presença também aqui na TBB no segundo tempo pra gente conversar bastante sobre este clássico. Mas, ô Panzi, o que você tá aguardando, hein, cara? Como é que você tem visto essa chegada das nossas equipes ao primeiro superclássico da temporada, com o Campeonato Brasileiro batendo a porta, hein? Quarta e quinta-feira já tem Brasileirão. É um início de ano forçado, né? Eu tenho batido nessa tecla aqui, eu acho um absurdo o que tem sido feito com os clubes grandes no futebol brasileiro. Entra ano, sai ano, a gente reclama de calendário, há uma tentativa de ajuste, mas mais cedo eu falava no Rádio Esportes, cara, o Atlético e Cruzeiro vão bater 7 jogos em 30 dias de pré-temporada. Os primeiros 30 dias de trabalho no ano, 7 jogos oficiais. Entre esses jogos, o Atlético, por exemplo, tem 2 clássicos e um Palmeiras. O Cruzeiro tem clássico e Botafogo, sabe? Eu acho um negócio absurdo. Tô falando dos nossos aqui, mas vale para São Paulo, para Rio. O Flamengo foi obrigado a mudar o planejamento por conta de pressão por causa de estadual. Quer um exemplo? Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Daqui a pouquinho, em Barueri. O Palmeiras é o terceiro, tá em crise. Mas o São Paulo é o 14º. Caem 2 lá em São Paulo, o 15º e o 16º caem. Imagina o São Paulo perde o clássico hoje. Existe crisona? É tipo isso aí, cara. Então, cara, isso tudo por conta de um calendário forçado, né? Estrangularam o estadual em meio à pré-temporada dos clubes. E pode botar a perder metade do ano para muitos deles. Um esgotamento físico ou um trabalho mal feito, um planejamento errado, porque é novidade para todo mundo. É novidade para os clubes, para a gente também é novidade, cara. Um campeonato brasileiro começando tão cedo, um estadual tão estrangulado, com rodadas tão encavaladas uma atrás da outra, e a pressão acaba vindo. É um clássico amanhã de uma equipe pronta, já ajustada desde o ano passado, apesar da mudança do comando técnico do Cruzeiro, contra uma equipe que desde o ano passado não vem bem. Uma equipe que fez uma grande contratação e uma outra de reajuste de elenco, que foi o Cruzeiro, Chico da Costa, o Gerson, contra um clube que está reformulando o seu elenco. O Atlético jogou um clássico contra o América com um jogador entrando em campo com 2 dias de apresentado, com outros que ainda não podem jogar, nem no BID saíram, no caso do Cassierra. Outros por vir, por exemplo. Era unanimidade em dezembro que no Atlético precisava com urgência de um zagueiro, de um primeiro volante e de um centroavante. Amanhã, dia 25, no Clássico, o São Paulo não tem nenhum deles. O zagueiro não veio porque o clube achava que não precisava, enquanto o treinador achava que sim. O primeiro volante ainda não foi contratado e o centroavante ainda não teve seu nome publicado no BID. Então, existem ausências importantes com jogadores que acabaram de chegar. O Cruzeiro, por exemplo, a maior contratação do futebol brasileiro provavelmente não começa jogando, porque chegou recentemente, teve seus primeiros 60 minutos jogados no meio da última semana. Então todo mundo sai perdendo com um negócio tão estrangulado. Mas é um clássico, é um campeonato à parte, é um jogo que para a cidade, que movimenta, que tem um ambiente diferente, um aspecto diferente. Acabei de falar, pra gente é diferente, pro torcedor, pros atletas, pras comissões técnicas. Eu só espero que dependendo, se tiver um perdedor, que não transforme isso no final do mundo. Porque se o Atlético perde, ele praticamente está eliminado do estadual. Se o Cruzeiro perde, ele vê o Atlético fazendo mais pontos que ele e seria a terceira derrota em 5 jogos de Campeonato Mineiro. Eu peço para que o torcedor não transforme algo que foi imposto e que está errado em crise durante uma pré-temporada. Deem tempo para Tite, para Sampaoli trabalharem, fazerem testes, escalarem equipes diferentes, deem tempo para os reforços chegarem, se adaptarem. Em meio a isso tudo, tem um baita jogo, o maior jogo do estado, amanhã na Arena MRV, e eu torço para que seja um bom jogo e para que a gente não dê notícia nenhuma do extracampo. Sim. Quando eu falo notícia, é de briga, é de morte, é de violência, porque disso a gente está cansado também. Com certeza, Edu, assino o que você disse. Eu opinei aqui também na turma do bate-bola, em especial ontem, sobre essa história de começo de ano, né? Estamos vivendo uma pré-temporada e, para mim, o nível de cobrança tem que ser a cobrança de uma pré-temporada, não a cobrança como se estivéssemos em junho.
em julho, no meio de um campeonato brasileiro. Cobrança excessiva por desempenho nesse momento. Eu entendo a cobrança por resultado. Sim. Você tocou aí no desempenho, né? Tô fechado com você. Mas resultado, por exemplo, o Atlético não ganhar do Tombense na Arena MRV, o torcedor vaiar porque o resultado foi ruim? Certíssimo. Ele precisa de recursos para ganhar esse tipo de jogo, né? Claro. O Cruzeiro perder pro Democrata no Mineirão, nem teve vaia, para ser sincero. Mas o torcedor que ficou pé da vida, que achou um vexame, é um vexame. Tá certo. Mas vamos com calma quanto a desempenho, né? Quanto ao trabalho do Tite, que está começando agora, apesar de ser um time ajustado. Quanto ao trabalho do Sampaoli, que está reformulando o elenco do Atlético. São muitas as contratações. E o Cláudio já falou mais cedo, vai repetir agora. Outras por vir. Então, vamos com calma. Se o resultado tá ruim, direito do torcedor reclamar. Mas vamos dar tempo ao tempo. É isso aí, vamos entender os processos neste começo de ano, mas nós estamos falando aqui em vão, pode ficar tranquilo que quem perder amanhã vai conviver com bastante pressão, porque é assim que funciona por aqui. E o coitado do árbitro também, que será culpado de alguma coisa. Também tem esse pequenino detalhe. Falando em resultado, quem tem conseguido bons resultados é o Pouso Alegre, hein? Pouso Alegre está fazendo 1-0 nesse momento contra o Norte, gol do Marcelo Cauã. Temos 11 do primeiro tempo lá em Montes Claros, está 1-0 pro Pousão. Pousão que jogou em casa na rodada passada contra o Atlético, né? Acabou sendo derrotado por 4-3, jogo de 7 gols. Nesse momento está vencendo a equipe do Norte. Pousão que está no grupo do América e vencendo, ultrapassa o América. E vamos ver o que o Coelho faz logo mais às 8h30 contra a equipe do Uberlândia no Parque do Sabiá. E o Norte, que está perdendo o jogo neste momento, ainda no começo, né? Tá no grupo do Cruzeiro, 1 ponto abaixo. É a luta pela classificação no Campeonato Estadual. Lembrando, hoje já começa a 5ª rodada. Metade já foi, né? São 8 rodadas, 4 rodadas já foram disputadas no estadual. Emerson Pansieri tá aqui com notícias do Cruzeiro. Cláudio Rezende tá aqui com notícias do Atlético. Vamos esquentar essa cobertura do Super Clássico. Véspera, aliás, amanhã, uma hora dessa, já temos 17 minutos de bola rolando. Cláudio, primeiras do Galo, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu, o Pansieri também. Eu fiquei curioso quando você falou desse jogo. Eu fui pesquisar aqui. O jogo é no norte de Minas e o Pouso Alegre no sul de Minas, né? Eu fui pesquisar aqui, são 975 quilômetros que o Pouso Alegre teve que andar de ônibus, né? Incrível. É longe pra burro. Nossa senhora. Tiveram que andar aqui no GPS, tem 13 horas de carro. Outro dia o Tombense resolveu mandar um jogo em Uberlândia, não sei se só por isso, tá? Mas pensando na logística, né? Era muito melhor, né? Porque ele jogou contra o Uberlândia na primeira rodada, na segunda rodada ele tem que jogar em Tombos, pra depois viajar pra Belo Horizonte, falando, deixa eu ficar quieto em Uberlândia, mandar 2 jogos aqui. Nosso estado, né? Que é um país. É gigantesco. Quase 1.000 quilômetros aí do sul até o norte. É o seguinte, o Galo preparado aí pro clássico, a preparação foi encerrada pela manhã e mistério total do lado atleticano, do Sampaoli. Hoje sequer tivemos aquela informação que o Galo passa todos os dias, né? Coloca no site informações sobre o treino. Hoje nada. Inclusive esse mistério quanto ao zagueiro Vitor Hugo, que teve um incômodo muscular na coxa direita, passou por exames de imagem sem resultado, então vai levar esse mistério aí o técnico Jorge Sampaoli. Como se trata de uma pré-temporada, se tem alguma coisinha, não acredito que ele vai para o jogo. Então, Vitor Hugo tem mais chances de não participar do que estar em campo amanhã contra o Cruzeiro nesse jogo. O Cassierra está fora, o Edu Panz já destacava aí, não entrou no BID, fez treinamentos apenas ontem e hoje, muito pouco por enquanto também, né? Mesmo se estivesse no BID, era pouco provável que o jogador pudesse ser utilizado já há um bom tempo no Clássico. Agora, podemos ter estreias no Atlético. Estreias em Clássico, né? O Renan Lodge, que chegou para ser titular, para substituir o Guilherme Arana. O Preciado, que o torcedor está muito esperançoso aí, com as mudanças nas laterais do Galo. Renan Lodge pela esquerda e o Preciado pela direita. Vamos ver como que, se o Preciado for começar jogando, onde ele vai jogar, né? Se ele vai mais avançado, se pode formar ali uma linha de 4 defensores mesmo, né? Ele sendo um lateral. Tem a possibilidade do Maicon. O Maicon foi titular no jogo que o Atlético utilizou os titulares, né? Os principais atletas, junto com o Igor Gomes naquela oportunidade. Então o Maicon, o Vitor, né? O meio-campista que chegou agora recentemente, foi bem contra o América. E o Alan Minda, que esse não estreou ainda, né? Ele teve só no banco de reservas nos 2 últimos jogos, não apareceu em campo, mas está pronto também aí junto com os seus demais colegas para esse jogo. Do lado do Atlético, então, preparação encerrada
em campo, os jogadores liberados e amanhã cedo, Cirilo, concentração. O Sampaoli, ele não é adepto à concentração em véspera de jogos, mesmo sendo clássico. Ele libera a moçada, a turma dorme em casa e amanhã, pela manhã, os atletas chegam ali para o almoço e aí é regime de concentração para esse clássico que para o Galo se tornou decisivo quanto à classificação no Campeonato Mineiro. O Atlético hoje é o terceiro colocado e já pode entrar em campo numa situação bem pior, né? Daqui a pouco tem o RT em campo, amanhã vai jogar ainda o Democrata, que estão os dois times à frente do Atlético. Então o clássico, os 3 pontos para o Galo em termos de classificação, fundamental aí para o time continuar vivo, Cirilo. O detalhe é que a URT enfrenta o Itabirito. Daqui a pouco? Daqui a pouquinho, né? Outro jogo amanhã mais tarde, né? Em casa, inclusive, né? Tem 4 pontos o Itabirito, assim como o Atlético, né? Nesse campeonato estadual. E o Democrata visita o Tombense, que tem 2 pontos no campeonato em 4 rodadas, né? São os 2 adversários aí dos times que estão à frente do Galo nesse momento. O RT 8, Democrata 7, Atlético 4. O que eu chamo a atenção para essa distância de 3 pontos de Democrata e Atlético é que não é possível retirá-la com um jogo, né? Precisa de 2 jogos para ultrapassar, porque o Democrata tem 2 vitórias, o Atlético tem 0. E o primeiro critério de desempate após a pontuação é número de vitórias. Então é a situação do Atlético pensando na classificação à semifinal. A URT, além de ter os pontos aí à frente, mas a URT ainda vai pegar América e Cruzeiro. O Democrata já pegou, né? Já pegou América e Cruzeiro. Não enfrenta o Galo, porque é do mesmo grupo, então ele não tem mais times do interior pela frente, o Democrata. Mas o jogo da URT com o Cruzeiro é a última rodada. É a última rodada. Exatamente. Se o Cruzeiro já tiver classificado, ele pode escolher se ele quer o Atlético numa semifinal ou numa final, ou se não quer. Tem disso. Exatamente isso aí, Edu. Emerson Pansieri, primeiras do Cabuloso aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Pansieri. Boa noite pra você, Cirilo. Boa noite, Du, Panzi e também Claudão. O mistério acabou. Ah, é? Qual deles? Só tinha um grande mistério. Na verdade, não foi mistério nada, né? Ontem eu falei que ele deu uma evoluída. Ele passou o dia em tratamento. E hoje treinou. Cássio treinou, vai pro jogo, né? Vai participar deste confronto contra o Atlético. Tá lá na postagem feita, né? Pelo Cruzeiro, colocando o Cássio como destaque, né? Também ali na foto tem o Matheus Pereira, tem o Caio Jorge, tem o Japa, as opções do Cruzeiro, o Japa, né? Sendo opção no Cruzeiro. Mas então, já que tinha essa dúvida por conta do trauma na mão esquerda, que o tirou do segundo tempo do duelo contra o Democrata. Ontem não fez treino, né, com os companheiros, fez ali um trabalho de tratamento, hoje também fazendo tratamento. Então o Cássio participando da atividade é a boa notícia para o Tite, né? Jogador de confiança do Tite desde a época do Corinthians, a seleção brasileira chegou a ser convocado para a Copa do Mundo. O Cássio é referência também no gol do Cruzeiro desde quando chegou à equipe. O ano passado chegou a dar uma entrevista falando sobre a perda de peso, né? O quanto foi importante para ele ser o Cássio que todo mundo conhece. Então, o Otávio fica para outra oportunidade, né? Porque o Cássio vai começar o jogo na Arena MRV. Cirilo? No restante não tem muita conversinha não, né, Pansieri? Não, eu acho que não. Eu colocaria uma pulga atrás da orelha, talvez se o Gerson tivesse feito mais jogos, sabe? Mas ele fez um apenas. Ele fez um jogo apenas. Ele pode começar? Pode, claro que pode. Isso aí é a ideia do Tite, né? A ideia do que ele vem fazendo, o que ele pode estar pensando, mas em condições normais, eu acredito em um time que já tem a consistência de um trabalho que começou lá atrás, no ano passado, com o Jardim. Aliás, o Cirilo, se você me permite, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque muito foi noticiado hoje que o Al-Wahda dos Emirados Árabes fecharia com o Jardim. E não, viu? Nosso João Marcelo entrou em contato com o staff do treinador, conversou com o pessoal e ele segue naquele período de tranquilidade, de paz, sabe? Cuidar da família, cuidar lá da vinícola dele, do vinho dele, o Tua, né? Enfim, esse é o momento do Jardim, porque, falaram assim, ele é traidor, ele não ficou no Cruzeiro, mas não voltou a treinar não voltou a trabalhar
trabalhar, não. Fecha parênteses e continua a falar do atual. Então, o Cruzeiro é aquela formação que começou a ser utilizada lá em abril do ano passado, né? Então não tem muito mistério. Cássio no gol, o William, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian e Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Eu apostaria nesse time.